Boa tarde a todos. Gostaria de começar parabenizando aí a Metaloc, a BEG, o Senai, né, por esse encontro, porque é sempre bom a gente estar juntos aqui, reunidos, né, conversando sobre um determinado detalhe, assunto, e principalmente trocar informações e esclarecer dúvidas, né? Então, parabéns, porque esses encontros, os workshops são sempre muito bons mesmo, né? Parabéns. E para mim é uma grande satisfação também estar aqui, especialmente sendo convidado pela Metaloc, porque lá na refinaria de Cubatão, que trabalha aqui na RPBC, a gente tem um carinho especial pela Metaloc, porque é como se eles fossem os nossos anjos da guarda, alguma coisa assim, né? Quando tem algum problema, algum vazamento, assim, daqueles tipos impossível de sanar, chama a Metaloc, que eles vão lá, né, montam a cabaninha lá e fazem alguma mágica e param o vazamento, né? Então é uma coisa impressionante, a gente tem todo um carinho especial. Eu fui criado, né, sei lá, trabalho há mais de 30 anos na RPBC, ouvindo essas histórias da Metaloc, né? Então, para mim, é uma satisfação também estar aqui retribuindo, vamos dizer assim, né, toda essa gentileza, esses trabalhos que a Metaloc faz para a gente. A ideia aqui é a gente conversar, então, sobre essa norma internacional que trata sobre os assuntos de reparo, revisão e recuperação de máquinas elétricas girantes, né? Então, é assim, só me apresentando um pouco melhor, né? Eu trabalho na refinaria de Cubatão já há 34 anos, já trabalhei na área de operação, inspeção, de equipamentos, e hoje sou engenheiro eletricista, já trabalhei na área de automação, manutenção e automação, e sempre estive envolvido com essas atividades de reparo, revisão e recuperação de motores e geradores, porque nem sempre a Petrobras pôde contar com assistências técnicas como essa, como a Metaloc, por exemplo. Então, nós, na década de 50, já tínhamos oficinas lá e nós fazíamos tudo que era necessário nos motores e geradores, certo? Desmontávamos os motores e fazíamos tudo que era preciso, inclusive reenrolar, balancear, metalizar, embuchar e usinar, tudo isso a gente já fazia 60 anos atrás. Mas então as coisas foram evoluindo, né? E hoje em dia, como que a gente faz o reparo das máquinas elétricas, né? Temos aí fabricantes, temos os procedimentos dos fabricantes, temos oficinas de reparo, existem os procedimentos das oficinas de reparo, temos as empresas usuárias também, e as empresas também têm os seus próprios procedimentos, né, com suas boas práticas e lições aprendidas ao longo aí das últimas décadas. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras tem dezenas ou centenas de milhares de motores instalados no Brasil desde o final da década de 40. Então, quanta lição aprendida, quantas boas práticas já acumuladas ao longo desse tempo. Mas, enfim, como que a gente faz o reparo de uma máquina elétrica girante? Existem, então, todos esses vários procedimentos, e o Brasil não possui uma norma sobre essas atividades, por incrível que pareça, né? Temos uma norma de reparo para equipamentos EX, mas não temos uma norma de reparo para equipamentos não EX, vamos dizer assim, né? Mas existe essa norma internacional da série 60034, da ICE, que trata sobre máquinas elétricas girantes. A parte 23 trata especificamente desse assunto. A ideia aqui é apresentar essa norma rapidamente para vocês, até porque existe essa proposta de se fazer uma norma brasileira sobre esse assunto, tá? E nada mais comum, né? Nada mais lógico do que a norma brasileira estar alinhada com essa norma IEC. Eu tenho a oportunidade de fazer parte da Comissão de Estudos do COBEI, que está trabalhando para elaborar essa norma brasileira. O que eu fiz, né, com a minha contribuição nesse grupo em nome da Petrobras? Eu peguei a norma em inglês, traduzi ela todinha para o inglês e apresentei esse trabalho pronto para a comissão. Então, a Comissão de Estudos está iniciando, né, os trabalhos de elaboração de uma norma brasileira baseada nessa norma 23. Por isso que é importante vocês terem uma ideia geral sobre o que trata essa norma. Ok? Então, aqui um link onde vocês podem acessar, né, as informações sobre essa norma, publicada inicialmente em 2003. Né?
Aliás, uma informação aqui para vocês. A Metaloc vai passar para vocês essa apresentação, ok? Vai passar para vocês também o documento atual da nova versão dessa norma que está sendo elaborada agora. Vai passar para vocês também a versão português e inglês, ok? E vai passar também, são 4 documentos no total, a versão atual dessa norma, ok? Então vocês vão ter todas as informações, vocês vão ter essa apresentação, vocês vão ter esses links, fica fácil acessar esses documentos. Essa norma, ela é adotada em diversos países do mundo, né? O que é adotar uma norma internacional? É criar uma norma nacional que é idêntica à norma internacional. Então, por exemplo, na África do Sul, tem lá o Comitê, né, de Normalização da África do Sul, que tem a norma SANS IEC 6003423, por exemplo. Tá? Então, a África do Sul, que é um país participante do TC2 da IEC. O que é o TC2 da IEC? É o Comitê Técnico que trabalha as normas internacionais sobre máquinas elétricas girantes. Tá? Como, por exemplo, essa série 60034, elaborada dentro do TC2. O Brasil é um país participante desse comitê técnico, ou seja, o Brasil tem direitos e deveres de participar do processo de elaboração das normas técnicas internacionais e depois que esses países elaboram essas normas internacionais, adotam essas normas nos respectivos países. Tá? Então, por exemplo, foi isso que fez a África do Sul e é isso que a ABNT recomenda, que o Brasil adote as normas internacionais para evitar problemas aí de barreiras técnicas e de requisitos específicos para o Brasil que podem levar a maiores custos e maiores prazos, né, por um equipamento necessitar atender requisitos nacionais específicos, além daqueles que já são consensados internacionalmente pela norma IEC. Então aqui, algum exemplo, à esquerda a folha de capa da norma internacional, 60034, parte 23, que trata de especificação de reparo, revisão e recuperação de máquinas elétricas girantes. E aqui, para vocês terem uma ideia, a página de capa da norma sul-africana, publicada lá pelo Instituto de Normalização da África do Sul, que é o mesmo número. Tá? Para vocês terem uma ideia, que no Brasil já existem 2.000 normas da ABNT que são normas idênticas, assim, às normas internacionais. Tá? Essa norma foi publicada em 2003, tá? E ela está agora em processo de revisão. Há poucos dias atrás, no dia 11 de agosto, foi publicado nesse processo de revisão um documento chamado CDV, que é um draft, né, do Comitê para Voto. Esse draft da nova edição já circulou para comentários, né, por todos os países que fazem parte do TC2. Todos os países apresentaram lá seus comentários, né, suas sugestões de melhoria da norma. Inclusive o Brasil apresentou dezenas de comentários, e essas centenas de comentários reunidos do mundo inteiro foi analisado pelos membros do TC2 e os comentários considerados aplicáveis foram incorporados na norma. Inclusive os comentários elaborados pelo Brasil. Tá? Os comentários foram aprovados, foram incluídos na norma, e agora vem uma versão quase final, que é para votação. Tá? Os países vão votar se essa norma vai ser publicada ou não. Isso é meio que só uma proforma, porque isso já foi discutido entre todos os países. Esse documento certamente será aprovado. Tá? Esse é o documento que foi circulado agora há pouco tempo, que é praticamente a versão final dessa nova edição dessa norma, e é um documento que vocês vão receber também. Tá? Esse é o documento que foi vertido do inglês para o português para servir de base para a respectiva norma nacional. A próxima edição, então, dessa norma internacional está prevista para ser publicada o ano que vem. Tá? Então, a ideia aqui é a gente mostrar rapidamente as principais partes, né, dessa norma. Ela é bastante extensa, tá? Tem 50 páginas, tá? Trata de vários assuntos. Aqui só para vocês terem uma ideia do sumário, né, do índice da norma, com vários capítulos, e cada capítulo abrangendo vários
detalhes, né, de cada item, desde o momento em que a máquina a ser revisada chega na oficina, né, da documentação que tem que chegar junto com ela, até um registro fotográfico, inspeção inicial com a máquina fechada, ainda testes iniciais com a máquina fechada, depois abre-se a máquina, faz testes com a máquina desmontada e faz tudo o que precisa para fazer o reparo, revisão e recuperação, e faz outros testes, e fecha a máquina, e faz outros testes, e tem a expedição e documentação que segue junto com a máquina. A norma trata sobre tudo isso. Tá? E essa norma, então, ela tem um escopo bastante grande. Ela tem como escopo máquinas elétricas girantes, ou seja, geradores elétricos, máquinas de corrente contínua e máquinas de corrente alternada de indução e síncronas. Tá? Todo esse aspecto ele é abrangido por o escopo dessa norma, inclusive motores de corrente contínua e coletores, e como tem que se fazer reparos de coletores, e máquinas síncronas, geradores de alta tensão. Essa é uma norma bastante completa. Tá? E aqui vale lembrar qual a diferença entre manutenção e reparo. Tá? Essa não é uma norma de manutenção. Manutenção são aquelas atividades que fazem com que o equipamento continue funcionando. Okay? Essas são as atividades de manutenção. Manutenção preventiva, manutenção preditiva. Okay? Essa é uma norma de reparo, ou seja, quando o equipamento deu defeito, ela sai da área de manutenção e entra para a área de reparo. Então precisa ser feito um reparo ou uma recuperação para que ela volte às suas condições operacionais. Essa norma trata, então, especificamente de serviços de reparo, revisão e recuperação de máquinas elétricas girantes. Está claro? Então, aqui, todo o escopo da norma, vamos focar em alguns pontos mais importantes. Aqui os capítulos que compõem essa norma. Tá? Primeiro tem o escopo, como eu já falei, né? Geradores elétricos, máquinas de indução, máquinas síncronas, máquinas de corrente contínua. Tem a aplicação da norma, né? Para quem que vai aplicar a norma. Né? A norma é aplicada pelos responsáveis em fazer esses serviços. Né? Quem são os responsáveis em fazer serviços de reparo, revisão e recuperação das máquinas? É o fabricante? É a oficina? É o laboratório? É o organismo de certificação? Quem é o responsável? O responsável é o dono da máquina, certo? Eu comprei uma máquina há 50 anos atrás, o fabricante já não existe mais no mercado e eu sou responsável em fazer o reparo daquela máquina, certo? Eu preciso fazer um reparo bem feito, porque se aquela máquina der algum defeito e vier a causar algum acidente, né, com vítimas, eu sou responsável por aquele acidente, eu sou responsável por aquelas vítimas. Então eu, por exemplo, como um usuário, como um dono, um proprietário dessas máquinas, eu sou responsável em fazer o reparo. Então a aplicação fala sobre isso, né? A responsabilidade do reparo. Eu tenho até o direito de contratar uma oficina para fazer o reparo para mim, certo? Mas isso em nenhum momento me exime da minha responsabilidade. Eu preciso contratar uma boa oficina para fazer reparo, certo? Tem várias oficinas no mercado, certo? Então eu tenho que fazer os maiores esforços em contratar uma boa oficina, não uma má oficina, porque se eu contratar uma oficina, eu sou responsável, isso sob o ponto de vista legal, certo? Então essa é a área de aplicação da norma. Existem as referências normativas, ou seja, as normas que foram usadas como referência para esses serviços de reparo. Existem vários termos e definições, né, detalhados na norma. Uma das definições é isso, né, o que vem a ser reparo, revisão, recuperação, né, quem é o usuário, quem é o responsável, quem é a oficina, tudo isso é definido na norma. Tem um capítulo só sobre generalidades, né, requisitos das oficinas, programas da qualidade, informações dos usuários. Existe também um detalhamento sobre cada um desses assuntos, né? Então, se essa vai ser uma norma que rege os serviços de reparo, essa norma vai requerer também requisitos de sistemas de gestão da qualidade dessa oficina. Tá?
Não há necessidade obrigatória da oficina ter um ISO 9000 de terceira parte. Isso é desejável, isso é uma coisa adequada, tá? Mas certamente não é uma oficina que vai fazer um reparo de um motor de 1 kW para acionar uma bomba d'água residencial que precisa ter um ISO 9000, certo? Então, há necessidade de ter essa ideia da abrangência dessa norma, né? Existe uma abrangência muito grande. Informações dos usuários, né? Para se fazer um reparo no motor, numa máquina, no gerador, a necessidade do usuário fornecer as informações sobre essas máquinas, certo? Isso é uma responsabilidade dos usuários. Existe um fluxograma geral no capítulo 6, nós até vamos mostrar ele um pouco mais para frente, que mostra um tipo de um passo a passo, né, para se fazer um processo de revisão e recuperação dessas máquinas. O capítulo 7 trata da condição do equipamento montado antes de fazer começar o serviço de reparo, tá? Da forma como o equipamento chega na oficina, né? Então, existe toda uma série de requisitos definidos para isso, né? Inclusive testes, né? Inspeções que são feitas, registros fotográficos, né? Relatórios que são feitos da condição do equipamento montado, como ele é recebido. Depois o equipamento é desmontado para se verificar efetivamente quais são as causas básicas que levaram ao defeito do equipamento, né? Pode ser defeito no equipamento, pode ser algum problema oriundo da instalação, certo? Isso é verificado depois que o equipamento é desmontado. Vamos dar um exemplo. Um enrolamento queimou por sobrecarga. Isso é uma falha da máquina? Certamente não. Certo? A sobrecarga foi devido à carga que foi conectada à máquina. Certo? Então esse é um exemplo de uma falha que não é oriunda da máquina, mas isso é verificado de forma que a oficina possa orientar ao dono, ao proprietário, ao usuário da máquina a tentar corrigir essa falha básica. Certo? E existem os detalhamentos de como tem que ser feitos os serviços de recuperação. Né? Exemplos de serviços de recuperação que são indicados, detalhados, né, nos seus procedimentos e qualidades dessa norma. Serviços de usinagem, embuchamento, soldagem, metalização, reenrolamento, né, do estator, os componentes, né, que fazem parte desse sistema de enrolamento do estator, rotor, mancais, eixos, tampas, sistemas de lubrificação. É importante, então, deixar bem claro que a norma apresenta todos os requisitos necessários para recuperar uma máquina, desde uma situação de falha até a sua condição original de operação. O que acontece no mercado é que existem muitas máquinas, né, vamos dizer, o mercado de máquinas elétricas girantes do Brasil. A gente, num processo aí de décadas, desde a década de 30, 1940, 1950, 60, 70 até hoje, existe um grande parque de centenas de milhares de máquinas elétricas no Brasil, certo? Então existem muitos fabricantes que já não estão mais no mercado. Há pouco tempo atrás, só para dar um exemplo, foi feito um levantamento de motores elétricos na Petrobras, né? Que a gente sabe começou na década de 40 e está aí até hoje. O resultado desse levantamento mostrou que a maior parte dos motores de baixa tensão instalados são de fabricação General Electric da década de 60 e 70, tá? Que já não tem mais no mercado. A General Electric não fabrica mais motores de baixa tensão, tá? Então, como que a gente vai reparar um equipamento desse, cujo fabricante não está mais disponível no mercado, nós não temos mais essa documentação, né, e não temos mais os documentos originais. É por isso que entra todos esses requisitos de recuperação. O Brasil e o mundo vêm recuperando máquinas elétricas girantes no último século, certo? Usando essas técnicas. Essas técnicas são consagradas no Brasil e no mundo. A Petrobras utiliza essas técnicas, as oficinas de reparo utilizam essas técnicas, né? E essas técnicas são previstas na norma. Dando um exemplo.
Eu tenho, por exemplo, um motor de 13,8 kV, holandês, ou alemão, ou da África do Sul, ou dos Estados Unidos, lá em Urubu, e eu preciso usinar uma tampa de uma caixa de mancais, por exemplo. Certo? Se eu for pedir para o fabricante original me mandar essa tampa da África do Sul, ou seja lá de que país que for, certo? Da Holanda, da Alemanha, vai demorar tanto tempo que eu vou perder mais tempo do que se eu comprasse um motor novo, por exemplo. Então, esse é um exemplo onde é necessário, de fato, um serviço de recuperação para que se possa voltar aquela máquina numa condição operacional de acordo com a documentação do fabricante ou de acordo com a documentação suficiente, né, indicada numa norma, para que ela volte em operação com segurança. E também tem os testes finais que são feitos, né, após os serviços de recuperação. Testes sem carga, testes com cargas, né, testes elétricos, testes mecânicos. Né, todos esses testes também são detalhados na norma. Existem ainda requisitos específicos para máquinas de corrente contínua. Né, vocês imaginem a quantidade de máquinas ainda de corrente contínua que existem no Brasil, mesmo máquinas de corrente alternada ainda com rotores bobinados, né? Mesmo na Petrobras existem vários motores com rotores de anéis ainda, né? Muitos rolantes e vários equipamentos desse tipo. Né? Então, esses detalhes são indicados na norma. Existem também requisitos adicionais para máquinas de alta tensão, né? Testes específicos que podem ser feitos, como, por exemplo, ensaios de descargas parciais, né, ensaios corona, câmara escura, vários testes que podem ser feitos. Né? E esses testes são definidos de comum acordo entre a oficina e o fabricante. Tá? A norma diz que esses testes têm que ser definidos de comum acordo. Existem requisitos especiais para geradores de alta tensão e um capítulo só para a documentação, né? Os relatórios, como que vai ser feito o acabamento dessa máquina, o sistema de pintura, né? Documentações, relatórios que vão para o usuário, né? Sistema de transporte. Né? E 2 anexos com tolerâncias padronizadas de eixos e larguras de chaveta, né? Tolerâncias em termos de dimensões e acabamentos. E, por fim, um anexo específico sobre o programa de qualidade, itens típicos de um sistema de gestão da qualidade de uma oficina dessa, né? Que há necessidade que essas empresas possuam de forma a poder evidenciar, né, com garantia, com segurança, que elas atendem a todos os requisitos da norma. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí do panorama geral da norma. Tá? Esse aqui é o fluxograma que é apresentado, né, das etapas gerais aí de um sistema de um processo de reparo e revisão, desde o recebimento da máquina, né, junto com a documentação do proprietário, do dono, né, do responsável pelo serviço de reparo, até a abertura da máquina, né, fazer registros fotográficos, verificar quais são os resultados de uma inspeção visual, depois avaliar as condições, né, da máquina, ainda usando testes e inspeções visuais, isso antes ainda da máquina ser aberta. Aí, por fim, se abre a máquina, tá? Se verifica quais são as causas básicas do problema, né, que levou a máquina a falhar, e das ações corretivas, e também se estabelece todo o plano de reparo e recuperação de todas as partes e componentes que precisam ser recuperados. Tá? Então, é feita uma inspeção detalhada em cada peça, em cada parte, e se aquela peça, vamos supor, um eixo, uma tampa, um mancal, um labirinto, um ventilador, tá? Uma tampa de ventilador, um rolamento, né? Um rotor, há necessidade de se fazer algum reparo e recuperação,
ele fica fazendo esse reparo. Quando esse equipamento, esse componente é considerado adequado, ele passa para uma outra etapa, né, que é a fase de montagem e testes finais e envio do equipamento finalizado já para o proprietário, o usuário, o responsável pela montagem. Tá? Então, para cada um desses requisitos, a norma detalha, né, com bastante rigor, os requisitos de como o serviço tem que ser feito e quais são os testes, os critérios de aceitação para cada uma dessas atividades. Tá? Testes elétricos, testes mecânicos, testes de ensaio com carga, testes de ensaios a vazio, tá? Vibração, ruído, temperatura, ensaios dielétricos, tá? Todos esses detalhes são especificados na norma. Aqui alguns exemplos de serviços de reparo e recuperação que podem ser feitos com base nos requisitos dessa norma. Tá? Um determinado motor sofreu algum problema ali entre espilhas ou entre bobinas, certo? No enrolamento do estator. É possível fazer isso, né? A gente faz isso há décadas, né? Que é um reparo daquela parte defeituosa. Tá? Então, é um reparo, uma recuperação parcial dos enrolamentos do estator. Dependendo do tipo, do nível de abrangência da falha, a necessidade de se fazer um reenrolamento completo do motor. Né? Então, essa norma detalha também todos os requisitos para se fazer esse serviço. Tá? Desde a especificação do material, até formas de se remover os enrolamentos defeituosos, certo? Controles de qualidade do pacote do estator, certo? Do pacote de aço, né? Para não afetar a qualidade do aço e não diminuir o rendimento da máquina reparada. Dos objetivos dessa norma é fazer com que a máquina reparada não perca os seus rendimentos, certo? Pelo menos mantenha, ou dependendo da qualidade do material que for utilizado para reparo, até melhore o seu rendimento. Isso é possível, isso tem que ter na prática, né? Mas principalmente que não perca o seu rendimento, certo? Afinal de contas, uma máquina que perdeu o rendimento vai ter maiores perdas, maiores aquecimentos, e um dos objetivos dessa norma é fazer com que a gente tenha uma economia de energia, não perdendo o rendimento das máquinas reparadas. Existem também os requisitos de recuperação do ponto de vista mecânico. Tá? Usinagem, embuchamento, soldagem, tá? Recuperação de rolamentos, recuperações de mancais de bucha. Tá? Ou seja, serviços que são feitos no mundo e no Brasil há décadas, ou talvez até 100 anos, né, desde que começaram aí os motores no final do século passado, são serviços de recuperação que são feitos, né, e são detalhados na norma. Então, é assim, nós não temos só Honda Civics nas nossas instalações, certo? Nós temos aquele Ford Bigode lá de 1920, né? Então, nós temos que ter na norma requisitos, né, mínimos de qualidade, de desempenho, que nos permita fazer aquele serviço de forma que a gente possa manter as máquinas existentes operando. Né? Muitas vezes é muito melhor a gente recuperar uma máquina do que comprar uma máquina nova, por questões que cada um tem as suas. Certo? Eu posso ter uma máquina que custa $100 mil, mas um dia dessa máquina parada custa $1 milhão. Tá? Então, para mim, é vantajoso recuperar essa máquina do que comprar uma máquina nova que pode demorar 2 dias, 3 dias, 2 semanas, 3 semanas, 3 meses para chegar no meu site. Tá certo? Isso, para mim, seria uma perda, né, de produção terrível. Tá? Então, serviços de recuperação são necessários. É interessante que, conversando com colegas lá na refinaria onde eu trabalho, temos uma verba para trocar máquinas gerantes, certo? Vamos ao campo ver quais são aquelas mais problemáticas, quais são aquelas que são as melhores para a gente eleger para trocar, certo?
certamente nós não vamos olhar para uma máquina de 1940 ou 1950, porque ela está operando lá há 60 anos e vai continuar operando mais 60 anos sem problemas. A gente tem como maiores motores mais problemáticos aqueles da década de 90, de 80, certo? Esses motores vibram, esses motores dão defeito, esses motores quebram, esses motores dão problemas de ruído, ou enfim, tá? Esses são motores que nos incomodam mais. Então, para vocês verem que, de fato, serviço de reparo e recuperação é uma necessidade. Essa norma, então, no final, tem uma bibliografia, ou seja, aquele grupo de especialistas de mais de 30 países que elaboraram essa norma, né, internacional, não partiram de uma folha de papel em branco, partiram de vários outros documentos que já consolidam boas práticas e experiências mundiais, né? E cada país ainda contribui com as suas experiências, como por exemplo o Brasil, né? E todos os outros demais países, e isso resulta numa norma internacional que é o consenso internacional das melhores práticas sobre aquele assunto. Fazendo um pequeno paralelo com a norma que o Marcel falou, que é o serviço de reparo, revisão e recuperação de equipamentos elétricos EX. Né? Existe essa norma, parte 19, que trata de recuperação de equipamentos EX. Que são equipamentos EX? Luminárias, tomadas, plugs, né? Caixas de junção, instrumentos, analisadores. Existem diversos tipos de equipamentos EX e essa norma trata de tudo isso. Tá? E trata, inclusive, de máquinas elétricas girantes também, né? EX. E sobre essa norma, a gente pode dizer, então, que é uma norma que já foi publicada aí pela ABNT em 2008, o ano que vem já fazem 10 anos. Né? Essa norma evoluiu no sentido de que, para a gente ter uma confiança de que os equipamentos EX estão sendo reparados de uma maneira correta, a gente está pedindo a certificação das oficinas. Tá? Essa norma foi publicada em 2008, desde 2009, a Petrobras exige nos seus contratos que motores EX sejam reparados por oficinas certificadas. Tá? Então, existem no Brasil, até o presente momento, 68 empresas já certificadas, de acordo com essa norma, para fazer serviço de reparo, revisão e recuperação de equipamentos EX, incluindo rádios transmissores, desses walkie-talkies, né, intrinsecamente seguros, fazem também serviços de reparo, revisão e recuperação de circuitos de CFTV, circuitos de telecomunicação industrial, serviços de aquecedores elétricos EX e também de máquinas elétricas girantes. Tá? 68 empresas certificadas, então, no Brasil, em 10 diferentes estados, pelos grandes certificadores aí do Brasil, só para citar alguns, né, sem querer citar todos, mas, por exemplo, DNV, Birovex, NCC, né, e outros que estão entrando aí nessa área de atuação. E na área X, esse é uma obrigatoriedade no sentido de que, se eu sou responsável em fazer o reparo de um motor EX, tá, e eu vou contratar uma empresa para fazer esse serviço para mim, o mínimo que eu posso querer dessa empresa é uma confiança de que o serviço vai ser feito de acordo com as normas. Né? Então, essa certificação é uma garantia que eu tenho de que, pelo menos, eu estou contratando a melhor empresa possível, disponível no mercado. Né? E como o Marcel falou, essa norma prevê 2 tipos de serviços. Um que é feito de acordo com a documentação do fabricante, né? Naqueles casos ideais onde essa documentação é disponível. Okay? Então, alguns exemplos. Se eu tenho um determinado equipamento que eu tenho certificado, tenho a documentação do fabricante, a oficina pode fazer esses reparos de acordo com essa documentação e o reparo vai ser dessa forma, um R dentro de um quadrado. Mas esse é um caso ideal. Né? Voltando aqui para o mundo real, certo? Eu tenho motores da Bardella, eu tenho motores da Buffalo, eu tenho motores da AEG, da Alemanha, eu tenho motores da Siemens da década de 40, fabricados na Alemanha, tem motores aí do mundo inteiro, né?
e muitos deles sequer estão mais no mercado, né? A Armo começou a fabricar motores aqui no Brasil em 1948. Em 1954 ela começou a fazer motores baseados nas normas IEC. Eu tenho muitos motores da Armo, né? Motores X, né? Como que eu vou fazer um reparo desse motor se eu não tenho a documentação dele? Essa norma prevê esse tipo de situação, onde os reparos são feitos de acordo com as normas dos tipos de proteção que o equipamento tem. Se o motor é a prova de explosão, ele vai ser recuperado de acordo com os requisitos da norma da prova de explosão. Se o motor é não acendível, de acordo com a norma XNA. Se o motor é de segurança aumentada, de acordo com a norma de segurança aumentada. E isso me dá uma certeza de que o equipamento mantém as suas condições de segurança e de proteção, tá? Então, o que a gente vê, na maioria dos casos, é um reparo de acordo com as normas, não de acordo com a documentação do fabricante, tá? Então, essas são as diferenças entre as duas marcações. Nos dois casos, a gente considera que o equipamento reparado é seguro, tá? E essa marcação, de acordo com um determinado número de relatório, nos dá uma rastreabilidade de tudo que foi feito, tá? Isso para a área EX, mas aqui a gente não está falando da norma de reparo da área EX, a gente está falando da parte 23, 60.24.23, que é reparos de máquinas elétricas girantes não EX. Acontece que existe um viés, um paralelo entre as duas normas, que é o seguinte, pessoal. Da mesma forma como a parte 19 serviu de base para um processo de certificação, o Ministério das Minas e Energia também tem essa intenção de usar essa nova norma de reparos de máquinas para áreas não classificadas, vamos dizer assim, tá? Como um futuro programa de avaliação da conformidade no Brasil. Não sei se vocês sabiam disso ou não, tá? Mas é uma intenção, sim, do Ministério do Trabalho, do Ministério das Minas e Energia, na medida em que, se os serviços não forem bem feitos, aumenta a perda dos motores e a gente perde energia com isso, né? No caso de atmosfera explosiva, aí perde até a segurança, porque o motor mais quente pode até provocar uma explosão. Mas para vocês, então, terem uma ideia de onde a gente pode chegar. De repente, a gente vai ter, então, um programa brasileiro que vai pedir uma letra R também, né? Talvez não dentro de um quadrado, dentro de um triângulo, talvez dentro de um círculo, de um hexágono, seja lá o que for, dizendo que uma determinada oficina é certificada de acordo com a norma de reparos de máquinas elétricas girantes e não para áreas classificadas. Tá certo? Então, a recomendação, né, para terminar, deixo aqui meus contatos, né, se vocês quiserem obter maiores informações sobre esse assunto, mas deixo aqui o recado de que esse assunto pode ultrapassar a área técnica, né, de reparo, revisão e recuperação de máquinas elétricas girantes e para um nível superior, que é um nível de um regulamento nacional do Ministério da Minas e Energia, que vai exigir que esses reparos sejam feitos de acordo com a norma e, com isso, existe aí um programa de certificação de oficinas também para máquinas não EX. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Boa tarde. Meu nome é Carlos Padovani, da empresa R-Stal. Nós, por acaso, fabricamos equipamentos para EX. Estamos aqui prestigiando o evento e sempre é um aprendizado adicional para nós. E me chamou a atenção que existe uma tendência no Brasil já, e o Gareth está trabalhando nisso também junto com o pessoal do COBEI, que é a certificação de pessoas para trabalhar em atmosfera, para fazer novos reparos e coisas do tipo, em equipamentos de área X. Quando um motor é feito por uma oficina credenciada,
esse funcionário da oficina também tem que se certificar? Existem, então, sistemas já internacionais, sistemas nacionais de certificação de competências pessoais em atmosferas explosivas, tratamentos. Tá? Como não existem ainda muitos profissionais certificados com essa certificação dessa unidade de competência específica para reparo, tá? O que o sistema de certificação da empresa prevê? Que o empregado, o funcionário, ele vai ser avaliado como uma parte importante, integrante daquela empresa. Tá? Ou seja, se o empregado já tem a certificação, é o caso ideal, não precisa nem ser avaliado, tá? Porque ele já foi certificado por uma terceira parte, um organismo de certificação que trabalha especificamente para isso. Aproveitando o gancho, vamos dizer aqui que no Brasil já existe a BEND, que faz esse tipo de certificação, né, para todas as unidades de certificação, desde o EX000 até o EX010, a unidade de certificação para reparos é a EX005, mas essas 68 empresas que já são certificadas no Brasil não necessariamente possuem empregados certificados com a unidade EX005. Então faz parte do sistema de avaliação e de certificação da empresa de reparo a avaliação dos empregados de acordo com os requisitos do sistema de certificação. Ou seja, eles são avaliados em termos de treinamentos, experiências, qualificação, habilidades, né, competências, como se fosse um processo de certificação. Okay? Mais alguém tem alguma pergunta? Obrigado. Obrigado pela pergunta.